Como sair de uma situação de chantagem emocional, de manipulação emocional? Sabe quando você se sente culpado ou culpada por não fazer algo para alguém? Algo que você inicialmente não queria, mas que alguma coisa que essa pessoa falou fez com que você se sentisse culpado ou obrigado a fazer isso? Isso é um sinal muito claro de manipulação emocional. Se você é uma dessas pessoas sensíveis e que sofre com isso, fica nesse vídeo que a gente vai trazer aqui os elementos de como que funciona essa manipulação emocional, como que as pessoas que fazem isso agem com você, por que elas agem dessa forma e como que você pode sair disso. Afinal de contas, você não consegue não sentir a necessidade de salvar o outro em algumas vezes. Você não consegue não sentir aquela dor que você está projetando ali na pessoa. A gente já trabalhou isso no outro vídeo, eu vou deixar aqui no card. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assiste ele logo depois desse vídeo aqui, porque você vai entender, esses dois vídeos se complementam. Logo depois de eu fazer esse vídeo sobre a empatia corrosiva, que muitas pessoas com altas habilidades de superdotação sentem, afinal de contas elas são muito mais sensíveis e elas têm aquilo que a gente chama de empatia cognitiva, que muitas vezes é uma projeção muito maior de sofrimento que você coloca no outro do que o sofrimento que aquela pessoa estaria sentindo. Eu tento explicar isso com uma forma mais visual, pensando em um desenho. Imagina que você é uma bolinha, né? E a outra pessoa também é uma outra bolinha. Imagina que você, a empatia normal, né? A empatia que a gente conhece, ela é você, digamos assim, através dos teus esquemas emocionais, se conectar com aquela dor que aquela pessoa está sentindo. Mas aquilo que a gente chama de empatia cognitiva, que a gente estuda quando a gente vai estudar essa população de pessoas mais criativas, mais sensíveis e mais inteligentes, é uma empatia que ela não é igual a essa. Ela é uma empatia muito mais forte, ela é uma empatia cognitiva. E por que ela é mais difícil de lidar? Justamente porque a pessoa que tem altas habilidades de superdotação tem uma proporção cognitiva muito gigantesca. Então imagina que tem uma bolinha desse tamanho, que é a dor que aquela pessoa realmente pode estar sentindo. Imagina que tem uma bola gigantesca, que é a dimensão da dor que você projeta nessa pessoa. E aí a gente estava conversando sobre isso lá na Academia da Vinci, em uma live. A gente faz lives quinzenais e a gente estava trabalhando esse tema. Muitas pessoas estavam sentindo que tinham isso, que se identificaram com esse vídeo que eu fiz. E uma das pessoas perguntou assim: Jean, mas como é que eu faço para não sentir essa dor? Porque apesar de tudo que você falou nesse vídeo, eu sei que eu não devo tomar a dor do outro, eu sei que eu não devo tirar a possibilidade dele de conseguir entender o que está acontecendo. Afinal de contas, a dor pode ser muitas vezes pedagógica para o sujeito, e em algumas situações você deixar com que o sujeito resolva as coisas, muitas vezes é a única forma de você realmente ajudá-lo. Mas essa pessoa me perguntou como que você não sente essa pena, né, da pessoa, como que você não sente essa obrigação de você ajudar. Muitas pessoas relatando que foram pais dos seus próprios pais, que eram responsáveis pelos seus próprios pais com 15 anos, porque os pais tinham uma imaturidade emocional tão grande que eles se sentiam responsáveis por cuidar emocionalmente dos pais, ou financeiramente, ou seja lá o que for. Então, se você é uma dessas pessoas sensíveis, eu quero que você note uma primeira coisa, que provavelmente você está abafando a tua raiva. A raiva é um sentimento muito importante. Eu não gosto muito de você classificar as emoções como negativas e positivas, como muita gente faz. Eu prefiro classificar as emoções como emoções confortáveis ou desconfortáveis. As emoções confortáveis são sempre as emoções que fazem algo se expandir. Então, o amor, por exemplo, a compaixão, o sentimento de afeto, a alegria, são emoções que te expandem e expandem a tua relação com a pessoa ou com o ambiente ou com alguma coisa. E as emoções de raiva, medo, são emoções que te afastam. Então essas emoções que o pessoal chama de negativas, eu chamo de desconfortáveis, porque o desconforto muitas vezes nos move. E você tem que causar desconforto no outro para que ele se mova muitas vezes. Só que você não consegue fazer isso devido a um traço de personalidade chamado amabilidade. A amabilidade é um traço do Big Five, do modelo dos 5 grandes fatores de personalidade, que é muito estudado na ciência, que tem muito respaldo científico, inclusive em estudos cross-culture, que a gente chama, que são estudos que analisam várias culturas. Então, se você for olhar no México, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, culturas individualistas como os Estados Unidos, culturas mais coletivistas como as latinas, você vai encontrar os mesmos 5 traços de personalidade explicando o comportamento humano. Isso tem mais de 40 décadas de pesquisa e tem um campo robusto de ciência por trás disso. E eu sou uma pessoa que tenho
esse traço da amabilidade muito alto. A gente mede isso com um teste de personalidade. Se você quiser fazer um teste, eu vou deixar um dos que eu gosto aqui embaixo, e você consegue ver aí o teu grau de amabilidade. Essas pessoas que têm esse grau de amabilidade sofrem muito com a dor do outro e elas não conseguem se posicionar. E uma das coisas que acontece com essas pessoas é que quando elas estão falando com algum indivíduo e esse indivíduo ultrapassa algum limite delas, elas sentem uma inicial raiva, né? Elas sentem um resquício de raiva. Essa raiva já se transforma em medo. Então você vai ver que essas pessoas que são muito sensíveis e que não conseguem dizer não, que não conseguem se impor e que deixam com que os outros a manipulem, né, por medo, obrigação ou culpa, essas pessoas geralmente elas não sentem raiva, geralmente elas sentem medo. Elas podem até sentir raiva em algum momento, mas elas não deixam aquela raiva surgir naquele momento. E isso é uma coisa que você vai ter que aprender a fazer. Você vai ter que aprender a deixar o volume da raiva subir naquele momento específico em que aquela pessoa está tentando colocar algum ponto manipulativo, está tentando distorcer alguma coisa. Aprenda uma coisa: os seres humanos adultos são assim, as pessoas adultas são justamente como as crianças nesse aspecto que eu vou trazer aqui. Elas vão até onde dá. Então, por exemplo, eu contratei diversas pessoas nessa minha trajetória com essa empresa que eu tenho, que virou a Academia da Vinci, e é impressionante porque eu não sou uma pessoa de vir e ficar cobrando aquilo que você tem que fazer. Eu sou uma pessoa de dar muita liberdade para as pessoas que eu contratava, e em todos os casos que eu dei muita liberdade, as pessoas, em todos os casos, elas deixavam o tempo, o serviço que tinha que ser feito, o projeto, deixavam muito solto. Por que eu digo que você tem que tratar as pessoas como se elas fossem crianças? Porque a criança ela vai testando os teus limites e o adulto faz a exata mesma coisa. Se você não impor definições e não impor limites, se você não escrever para você o que você não aceita dos outros, se você não diz pro outro o que você não aceita dele, ele vai fazer aquilo que ele presume que é o limite para você. Quando você tem uma situação onde você tá sentindo que você tá sendo manipulado, ou seja, que você não queria fazer uma coisa, a pessoa falou algo e você sente uma certa pressão para fazer esse algo, pode ser um sinal muito claro de manipulação, e uma das primeiras coisas que você tem que fazer é conseguir amplificar esse sentimento dessa emoção desconfortável que é a raiva, porque a raiva ela tem um propósito. Todas as emoções têm um propósito. A tristeza, por exemplo, faz com que você comece a pensar sobre aquilo que aconteceu, raciocine sobre aquilo que aconteceu, você vai ficar até às vezes ruminando o que aconteceu, mas você sai de um episódio de tristeza com aquele evento mais significado, você sai com ele tendo mais sentido, e você sai muitas vezes sabendo o que você não deve fazer. Então muitas vezes a tristeza é uma certa morte de uma parte de você, de um projeto seu, de uma ideia sua que você não queria que morresse, mas que morreu, que precisa morrer. E da mesma forma, a raiva tem a função de te afastar de coisas que te prejudicam. Se você for pensar em tudo aquilo que você valoriza, acredita, gosta, e em pessoas tentando te tomar isso que você gosta, que você valoriza, tentando invadir teu espaço, ou fazendo qualquer coisa que destrua teus valores, que destrua os paradigmas que você tem sobre a vida, que entre nas coisas que você valoriza, né, que entre na tua estrutura de valoração sobre a realidade e tente quebrar ela, invalidar ela ou modificar, você teria que sentir raiva. Se você não está sentindo raiva é porque tem alguma coisa errada. Você precisa regular as tuas emoções, porque o correto, quando alguém cruza uma barreira, como eu contei lá naquele vídeo lá da história do rapaz vendedor de brigadeiros, o correto é que você sinta raiva e não medo. Então uma das primeiras coisas que você tem que se acostumar a tentar fazer é encontrar esse sentimento de defesa, esse sentimento de afastamento e amplificá-lo. Você não deve se calar, você não deve tentar não falar alto. Muitas vezes as pessoas que são assim muito amáveis e que não dizem não, que não se impõem, elas tiveram pais muito agressivos, um dos pais muito agressivo, ou elas sofreram algum trauma, algum tipo de abuso, então elas acham que a agressividade, ela tem a ver com o mal, mas tem uma diferença muito grande entre agressividade, entre sofrimento e mal. A agressividade, ela é isso que eu tô falando, ela é esse posicionamento, ela é essa tomada de consciência sobre o que é importante para você e essa imposição de limites sobre o que é importante para você. O sofrimento já é outra coisa, você não
precisa impedir que uma pessoa sofra, porque muitas vezes o sofrimento é justamente aquilo que vai fazer com que ela cresça. Eu dei o exemplo lá na nossa live da Academia da Vinci sobre uma conversa que a minha mãe teve comigo, numa época onde eu estava procrastinando muito um trabalho que eu tinha, e eu estava fazendo faculdade, não tinha muito dinheiro, e eu acabava ficando com uma enxaqueca terrível à noite, porque eu ia para a faculdade, eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus e também para jantar, então às vezes eu ficava sem a janta, e isso me dava uma enxaqueca terrível. Eu tenho essa crise de enxaqueca se eu não me alimento direito. E aí, eu poderia fazer algumas coisas para melhorar essa situação, porque na época eu trabalhava com chapeamento e pintura de carros e eu conseguia ganhar muito mais do que a minha mãe ganhava fazendo um trabalho de 3, 4, 5 dias, só que era muito chato, era uma coisa que eu detestava. E a minha mãe trabalhava fazendo costura e me dava alguns trocados para eu fazer todo o trâmite que eu precisava para a faculdade. Só que a minha mãe sempre foi essa pessoa de se doar, se doar, se doar. Eu aprendi isso com ela. E isso até certo ponto foi bom e até certo ponto foi ruim, porque essa coisa que eu tô fazendo aqui, essa coisa de pegar o meu domingo, porque hoje é domingo, o Miguel e a Dani estão lá em cima, e vir aqui gravar vídeo pra vocês, é uma coisa que veio, né, desse ensinamento da minha mãe de se doar pelos outros. Mas também tem o lado ruim, que é quando alguém cruza um limite meu, eu não consigo me posicionar, eu não sinto raiva daquilo e sinto medo. Então, é meio que um padrão, né? Em vez de eu sentir raiva, eu sinto medo e presumo que o errado sou eu sempre. Então, você tem que diferenciar a agressividade do mal e do sofrimento. As pessoas aprendem até com o sofrimento às vezes. Qual que é a diferença entre esses três no questão de efeitos dessas três coisas nas pessoas, né? As pessoas até aprendem com o sofrimento às vezes. E acho que uma das coisas mais pedagógicas que existe é o sofrimento. Quando você erra, você sofre. Quando você está aprendendo alguma coisa, você sofre. Então o sofrimento ele pode ser destrutivo quando ele for muito intenso, exacerbado, ou quando você não conseguir justificar, quando você não conseguir entendê-lo, quando você não conseguir colocar um motivo para aquilo estar acontecendo, quando ele não fizer sentido, quando tua cognição não entender esse sofrimento. Nesse caso ele pode ser destrutivo. Mas muitas vezes o sofrimento é altamente pedagógico. O sofrimento é muitas vezes a única forma que a gente tem de aprender a lidar com algumas coisas, é sofrendo. Então, uma das primeiras coisas que eu quero que você tenha na cabeça quando você está tentando causar um desconforto no outro para que ele mude, ou pelo menos não tentando ser manipulado e achando que se você não fizer aquilo que a pessoa está te pedindo, ela vai sofrer, e isso é ruim, quebra o primeiro paradigma aqui, porque não é ruim que ninguém sofra. O que é ruim é sofrimento desnecessário, sofrimento sem sentido, sofrimento exacerbado. Então a gente não tem que extirpar o sofrimento da humanidade, a gente tem que extirpar o sofrimento que não faz sentido, o sofrimento que é injusto. Esse é o sofrimento que você tem que extirpar. E nessa situação onde você está sendo manipulado por uma pessoa, o único sofrimento que é injusto é o que você está sentindo, não o que ela está sentindo. Porque a pessoa muitas vezes está buscando ali uma conveniência, a pessoa está buscando ali algo que para ela é mais fácil, para você é uma dor gigantesca. A agressividade não tem nada a ver com esse sofrimento. A agressividade é simplesmente uma imposição, né, de limites, uma brigazinha territorial que todos os animais fazem e que o ser humano também precisa fazer. Você também precisa recursar a tua agressividade em certos momentos, senão você não vai conseguir se posicionar, principalmente com pessoas tóxicas, abusivas, pessoas que são desse espectro narcisista, né, desse espectro sociopata, psicopata. Essas pessoas você não vai conseguir com meiguice e carinho fazer com que elas respeitem o teu espaço de maneira alguma. Então você precisa sim recursar a tua agressividade para lidar com essas situações. Você precisa falar firme, você precisa falar num tom incisivo. Não, eu não quero. Sai daqui, eu não quero mais falar com você. Você precisa sim. E muitas pessoas acham que não podem fazer isso. Elas acham que não podem porque elas sofreram algum trauma, onde foram muito agressivas com ela, ou pela vida toda, ou em algum momento muito específico, e por isso elas sentem que isso não deve ser feito. A lógica delas é, isso foi feito comigo, essa agressividade foi feita comigo e eu não gostei, então eu não vou fazer isso com mais ninguém. Então isso é um erro gigantesco que você não pode em hipótese nenhuma cometer. Não deixe que a tua agressividade se esvaia, porque você precisa de todas as emoções. Você precisa da alegria, você precisa da tristeza, você precisa do medo, você precisa da raiva, você precisa de tudo para viver. A natureza criou todo esse colorido de emoções no ser humano porque todas elas têm um sentido, todas elas têm uma função. E diferente do mal, como um dos nossos colegas apontou lá na live, o mal, esse sim você pode tentar salvar a pessoa do mal.
porque geralmente o mal, ele destrói as pessoas. O mal é que faz as pessoas definhar, o mal é que faz a vida das pessoas ser catastrófica. O sofrimento não, e nem a agressividade. Então, por exemplo, o Miguel, ele é uma criança muito agitada. Às vezes eu tenho que falar muito firme com ele e de uma maneira muito agressiva para que ele pare de fazer o que ele tá fazendo. Caso contrário, ele vai pular de cima de uma mesa e vai bater a cabeça no chão. Então, eu tenho que falar de uma forma mais agressiva para que ele entenda que aquilo é um limite que ele não pode ultrapassar. E dando um exemplo perfeito assim do Miguel, só para você entender, o Miguel é uma criança que se hiperfoca nos próprios pensamentos, e quando ele hiperfoca no próprio pensamento, você pega ele e ele fica debatendo igual um coelho querendo fugir de você, e você fala com carinho, fala de uma vez, fala duas vezes e ele não escuta. Muitas vezes a única vez que ele escuta é quando você ergue muito o volume e o tom da voz, e aí ele olha e entende que aquilo ali é sério, aquilo ali não pode ser feito. Então, as crianças funcionam do mesmo jeito que os adultos. Eu presenciei muitas situações no trabalho, muitas mesmo, de pacientes, de colegas, de amigos e minhas próprias, onde as pessoas elas foram entrando dentro do território psicológico do outro, porque elas não tinham nenhuma barreira, não tinham nenhum obstáculo, né? Muitas pessoas que são emocionalmente desequilibradas jogam esse tipo de chantagem emocional quando vão terminar com alguém que elas não querem terminar. Elas falam, minha vida não tem sentido sem você, então se você me deixar, né, eu não vou estar aqui mais, eu vou embora, eu vou me... Isso é muito grave porque isso é uma forma extremamente agressiva, extremamente tóxica de manipulação, e você não pode permitir isso de maneira nenhuma. Você não é responsável pelas emoções do outro, você é responsável pelas tuas próprias emoções. Claro que você deve tentar não infligir sofrimento ao outro na medida do possível, mas quem está sentindo as emoções é a pessoa. Você pode ajudar, você pode estar ali, você pode apoiar, você pode ter compaixão, mas não caia nessa de que a responsabilidade das emoções que a pessoa está sentindo é sua, porque não é. Isso é um papo extremamente patológico e existe uma onda desse papo que começou alguns anos atrás na internet e até hoje existe. Um dos nossos alunos lá, por exemplo, falou que viu o nosso vídeo e que quando ele se posicionou que ele não queria mais a relação, a pessoa jogou esse argumento pra ele, de que ele era responsável por toda aquela dor que ela tava sentindo. E ele disse assim, Jean, que bom que você fez esse vídeo, que bom que esse vídeo me pegou na hora certa e eu vi esse vídeo porque eu entendi que eu não sou responsável por aquela dor que ela tá sentindo e não tem como eu aceitar isso porque isso não é meu. Certa vez uma pessoa tava me pedindo ajuda e tava sendo abusiva e eu contei sobre isso para um amigo e ele disse assim, nesses casos, a pessoa que está pedindo ajuda, ela que tem que provar para você que ela é uma pessoa boa. Ela que tem que provar para você que ela merece ajuda sua. Ela que tem que provar para você que merece estar perto de você. Porque você não tem que provar que você é uma pessoa boa ajudando ninguém, né? Absolutamente ninguém. Você pode ajudar quem você quiser e você deve ajudar o máximo de pessoas possível, mas você não tem a obrigação de se provar uma pessoa do bem ajudando qualquer pessoa que chegue. Esse caso que eu contei pra ele é o caso que eu relatei no outro vídeo do menino vendedor de brigadeiros que tava me chantageando pra pagar a conta de luz dele, porque eu tinha ajudado ele tinha feito uma grana, nunca tinha feito grana, ele fez uma grana ali por conta de uma estratégia que eu bolei pra ele pra vender brigadeiros no sinal, e aí depois ele falou que se eu não pagasse as contas de luz dele, ele ia pegar todo o dinheiro que ele ganhou com aquela estratégia que eu ensinei pra ele, ia pagar as contas de luz que ele tava querendo que eu pagasse, ia ficar sem dinheiro, ia ficar tipo assim, eu vou me destruir e a culpa vai ser tua. E aí meu amigo falou assim, esses casos, Gia, você pode ficar bem tranquilo e esperar que a pessoa se prove uma pessoa merecedora da tua ajuda, porque é assim que as pessoas deveriam pedir ajuda. Elas deveriam vir e agregar algum valor a você, e depois que elas agregassem esse valor, né, elas mereceriam a tua ajuda, né? Como foi o caso do Rafa, por exemplo, que foi um grande amigo que eu construí nessa jornada aí com altas habilidades de superdotação, que ele tava muito mal. Hoje em dia ele ajuda a gente, ele faz as automações da nossa empresa. Ele pediu ajuda, mas ele trouxe muito valor em troca. Muito valor. Então, muitas vezes você precisa esperar que a pessoa se prove merecedora da tua ajuda. Algumas pessoas se perguntam, é normal eu sofrer tanto pelas outras pessoas? É normal eu sofrer tanto por alguém que diz que sem mim não vai viver? É normal eu sofrer tanto, eu sentir tanto a ponto de eu não conseguir levantar da minha cama, a ponto de eu não conseguir fazer mais nada, a ponto de eu travar minha vida por causa que essa pessoa tá sentindo dor, ou porque essa pessoa pode sofrer, ou pelo que pode acontecer com ela? É normal sim.
É normal por causa desse traço de amabilidade que eu vou comentar nesse vídeo. É normal por conta dessa tua empatia que você não aprendeu a lidar com ela. É normal por conta dessa pena e dessa responsabilidade que você sente pelos outros e que é muito patológica para você e para a pessoa também. Como assim patológica para a pessoa também, Gia? Você já viu aqueles casos de mães que super protegem os seus filhos? Ou de pais que super protegem os seus filhos? Você já conversou com uma pessoa dessas? Você já conviveu com uma pessoa dessas que é super protegida? Essa pessoa, ela se torna absolutamente incapaz de navegar pela vida. Ela se torna absolutamente incapaz de lidar com os problemas. Ela se torna absolutamente incapaz de lidar com imprevistos, com riscos. Ela se torna incapaz. Ela treinou a vida inteira que para qualquer situação ela tem alguém ali, e existe um buraco negro emocional nessa pessoa, de um vazio extremo que ela preenche com essa pessoa que cuidava dela. E depois que essas pessoas saem de casa, por exemplo, depois que essas pessoas arrumam um relacionamento e saem desse redomo de proteção, elas buscam nessa outra pessoa o mesmo tipo de relação, elas buscam nessa outra pessoa o mesmo tipo de proteção, o mesmo tipo de entrega. Então vão ser pessoas que vão falar pra você que você tem que dar mais um pouquinho de atenção, mais um pouquinho de amor, mais um pouquinho de afeto, mais um pouquinho de provas de amor, mais um pouquinho de provas de onde você estava. Então não se culpe se você estiver sofrendo tudo isso, achando que isso é estranho, que você tem algum problema. Você não tem nenhum problema. O problema é que você não sabe lidar com essa sensibilidade que você sente, e o problema é que você não sabe identificar pessoas manipulativas. Então é isso que a gente vai falar aqui, isso que você vai aprender. Então a gente conclui que você pode ajudar as pessoas, mas você não deve ajudar se isso não for por amor, se isso não for por um sentimento bom, um sentimento de expansão, como disse o João lá na nossa live lá da academia. Você não deve ajudar as pessoas se isso não for uma coisa genuína, né? Se você não quiser ajudar genuinamente, porque aí você vai estar se destruindo, e aí, afinal de contas, se tem uma pessoa bem que ajuda todas as outras que estão mal, a gente tem que fazer o quê? Fazer com que essa pessoa que é a fonte da ajuda, é a fonte dos recursos, permaneça bem. E se você está ajudando por uma coisa diferente de amor, de compaixão, por uma coisa diferente desse sentimento expansivo, se você está ajudando, isso está te deixando mal, com sentimento de enclausuramento, com sentimento de culpa, com sentimento de remorso, com sentimento de pressão, sentimento de sufocamento, isso não é uma ajuda. Isso é uma pena, isso é um senso de obrigação, isso é um senso de hiperresponsabilidade, mas não é uma ajuda. A ajuda, ela é aquela coisa que você dá, né? É uma coisa que você entrega, não é uma coisa que é roubada, não é uma coisa que é furtada de você. A ajuda é uma coisa que você entrega, não é uma coisa que te roubam. Quando é que você para de ajudar alguém? Quando a tua ajuda se torna um desrespeito pra você, e quando essa ajuda se torna um desrespeito pra outra pessoa, porque impede o crescimento dela. Impede o crescimento dela porque gera dependência e gera uma codependência também, porque você vai se sentindo importante, né, de ser o salvador daquela pessoa, de ser a pessoa que lapidou aquele diamante bruto, que tinha muito potencial, que deveria ser uma pessoa gigantesca, deveria ser uma pessoa muito maravilhosa, e não é, só porque não encontrou alguém que o salvou. Então pare de tentar destruir a sua defesa emocional. Eu quero que você faça um exercício agora, esse exercício é muito importante. E é um exercício que muitos pacientes meus fizeram, é um exercício que muitos alunos meus fizeram, e eu tenho absoluta certeza que ele vai te ajudar, porque me ajudou, foi o que me tirou de uma situação deplorável que eu estava por conta de um relacionamento desse tipo, onde eu estava sendo sugado e onde eu me sentia responsável por salvar a pessoa. Você vai fazer o quê? Você vai descrever de forma macro e de forma micro todas as situações que você não vai mais permitir que aconteçam com você. Todas as situações que você não vai mais permitir que você se deixe entrar. Todas as situações que você não vai mais permitir que os outros te façam entrar. Todas as coisas que você não vai mais permitir com que os outros te falem. Todas as coisas que você não vai mais se permitir falar para o outro. Todas as coisas que você não vai mais se permitir fazer pelo outro. Todas as coisas e situações que você não vai mais permitir com que os outros façam algo para você, ou a forma com que os outros lidam com você, que você não vai mais permitir. Então, como que você quer uma pessoa para se relacionar? Como que ela tem que te tratar? De que jeito,
em quais aspectos, de que forma essa pessoa não vai te tratar. E qual que é o objetivo desse exercício? É você criar um monte de definições, um monte de mapas cognitivos e emocionais, para que quando você esteja navegando pela vida, esse mapa funcione como um guia. E pensa nas placas de trânsito. Quando você vê uma placa, você vê que está indo para o lugar errado. Essas definições, elas são uma maneira de ancorar na tua cabeça, na tua cognição, vão surgir na tua memória, na tua percepção, vão surgir na tua consciência no momento em que você estiver passando por uma situação abusiva. Exemplo, eu não vou permitir mais com que as pessoas me façam fazer coisas por culpa. Então, quando as pessoas começam a fazer algum tipo de indução de culpa, que é muito característico, por exemplo, de pessoas que passaram por pais narcisistas, as pessoas terem essa sensação de ter que fazer as coisas quando alguém faz com que você sinta culpa, você vai fazer o quê? Você vai parar imediatamente e você vai dizer, eu não vou fazer isso. Só porque eu tô sentindo culpa, só porque eu tô me sentindo obrigado, eu não vou fazer isso. Claro, pessoal, a gente não tá falando aqui que você não vai mais obedecer teu patrão, porque a gente, pelo amor de Deus, a gente não tá falando disso. A gente tá falando de uma coisa muito específica, que é quando você sabe que aquilo ali tá errado, você sente que aquilo ali tá errado. Não se trata de você agora meter o louco e falar que ninguém mais manda em você. Não é isso que a gente tá falando. Então, quando você encontrar uma situação onde você se sentir um pouco pressionado a fazer algo que você inicialmente não tava querendo fazer, vai saltar essa coisa que você definiu, vai saltar essa definição. E essa definição você pode fazer num caderno, como esses aqui que eu uso aqui, você pode escrever tudo que você não permite mais que os outros façam para você, tudo que você não permite mais fazer para os outros, tudo que você não permite mais que você faça para você próprio. Isso é um remédio, assim, milagroso para todo esse problema que a gente está discutindo aqui. Claro que ele é o passo inicial, então você vai ter que escrever isso e você vai ter que ficar lendo isso vez por vez, você vai ter que revisar isso aí e você vai ter que aprimorar isso. Cada vez que você vê que tem uma situação que você está sentindo pena de alguém e não quer ajudar aquela pessoa, mas está se sentindo obrigado, você anota. Cada vez que alguém te pede para fazer uma coisa, você não queria e você vai lá e faz, você anota. E depois você vai estudando esses limites pessoais, essas bordas de comportamento que você a priori não tem e que você precisa criar. A gente deveria fazer isso com os nossos filhos, deveriam ter feito isso com a gente, os nossos pais deveriam ter feito isso com a gente, mas isso não aconteceu, então bola pra frente, a gente vai fazer com o que a gente tem de melhor hoje, a gente vai tomar a melhor atitude com aquilo que a gente tem hoje. Então assim, isso é a primeira coisa que você tem que fazer. E existe uma história muito interessante de por que você tem que definir as coisas. Um paciente meu me contou uma vez que a gente não encontra muitas menções em textos bíblicos, por exemplo, ou em alguns textos antigos religiosos sobre a cor azul, e o motivo disso é porque não existia alguma forma de fazer um corante azul. E aí lá nos egípcios, vou deixar um vídeo aqui embaixo que explica isso, lá na cultura egípcia, se não me engano, que eles descobriram que poderia ser feita a cor azul ali com alguma planta, e aí começaram as menções da cor azul nos textos, né? Começou a se falar da cor azul, ou seja, a cor azul já existia, a nossa fisiologia já capturava ela, mas a nossa psicologia não conseguia entendê-la, não conseguia utilizá-la como recurso, não conseguia utilizar esse recurso de significado. O que isso quer dizer com você e com toda essa história de manipulação emocional? Quer dizer que se você não conhece a cor azul, você não consegue manipulá-la, você não vai conseguir operar com ela. O que isso quer dizer? Traduz essa cor azul para limites pessoais. Traduz essa cor azul, transforma ela em limites. Se você não tem limites, não acontece esse processo de retroalimentação de feedback. Acontece quando você ensina uma cor para uma criança, você fala, isso aqui é amarelo, e aí essa cor amarela, com esse nome amarelo, fica retroalimentando a percepção. Você enxerga que é amarelo, você fala que é amarelo, e essa fala do amarelo fica com esse som dizendo amarelo, que bate de novo na visão e modifica a visão. Por isso que você pode começar a olhar isso aqui muito tempo e falar que isso aqui pode ser verde. Se eu começar a falar que isso aqui é verde, 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 você vai achar que é verde. Na verdade, isso aqui é verde mesmo. Então, olha, isso aqui é verde e esse é o processo de feedback, né? Eu tava pensando em amarelo, olhando isso, e isso tava me parecendo amarelo, assim como aquele famoso vestido, né? Que algumas pessoas enxergavam ele como roxo e outras como amarelo. Como é que a nossa consciência elabora percepções? Através desse processo, né? A gente
capta algum sinal, esse sinal ele é retroalimentado por algum significado, algum conceito. Então assim, o que está acontecendo? Estou sentindo isso, essa pessoa me falou isso. O que significa isso? Significa manipulação. Sai disso. Significa corre, isso não é permitido, né? Significa não deixe essa pessoa fazer isso, se imponha. E aí esse processo de retroalimentação vai gerar memórias. Essas memórias vão servir para você depois se defender. Por que muitas pessoas que são abusadas, que sofreram trauma sexual, por exemplo, elas perdem a capacidade de se defender? É muito curioso isso, né? Tem alguns estudos falando que as pessoas que são abusadas, elas começam a ter o sistema de defesa prejudicado. Por que isso? Porque elas perdem a capacidade de gerar esses limites. Elas não entendem mais, elas confundem o sistema de navegação psicológico e emocional delas. Então você vai ter que fazer essas definições e você vai ter que repetir essas definições para que elas se tornem concretas para você. E essa vai ser uma forma que você vai conseguir se posicionar melhor e se defender melhor. Bem, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Conheça a Academia Da Vinci, que é um maior polo de desenvolvimento para pessoas com alta criatividade, alta inteligência. Tá aqui embaixo na primeira descrição aqui e no primeiro comentário fixado. A gente faz aulas quinzenais lá dentro e a gente tem lá várias trilhas de conhecimento, inclusive sobre inteligência artificial, sobre como se recuperar de traumas, como libertar o seu potencial. E tem as trilhas lá que falam sobre altas habilidades, superdotação. Tem muito conteúdo lá e muita interação lá entre os membros. E digita aqui no comentário, muito importante para mim saber o que você achou desse conteúdo aqui. Me dá um feedback, porque assim eu fico mais motivado a fazer esses vídeos, que não são fáceis de fazer, porque eu tenho uma síndrome do impostor terrível. Se inscreve no canal aqui, que aí você ajuda o algoritmo a mostrar isso para mais pessoas como você e a te mostrar os nossos outros conteúdos. A gente se vê no próximo conteúdo, grande abraço.